Meu nome é Carlos, para aqueles que não me conhecem. E aqueles que nem sempre têm condições de estar aqui no templo, de forma presencial, todo sábado, às vezes tem que viajar, ou não podem estar aqui por qualquer motivo que seja, nós temos as nossas palestras disponíveis aí na internet. Então nós temos no YouTube, canal Luz Universal, nós temos no Instagram, Templo Luz Universal, e no Facebook, Templo Luz Universal Oficial. Então aqueles que, o dia que a gente não puder estar aqui, podemos assistir às palestras aí à distância. E não só essa, mas a do desenvolvimento e outras palestras aí que nós temos na casa. E o nosso tema do dia de hoje é um tema muito interessante para todos nós, que vamos seguindo aí na caminhada espiritual. À medida que nós vamos despertando, entendendo e compreendendo, a gente começa a se sentir muito exaltado, às vezes muito animado, com as verdades que a gente vai descobrindo. E é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. A transfiguração. Evangelho de Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Esse exemplo da transfiguração é um exemplo muito claro que a gente tem no Evangelho sobre mediunidade, em que eles conseguem enxergar o espírito de Moisés e de Elias, e fica claro para eles um conhecimento espiritual que até então quase ninguém tinha. Então eles conseguem ter um conhecimento além da sua época. Até então não se acreditava em reencarnação como nós acreditamos. Até então não se acreditava possível que certas coisas pudessem acontecer. Mas o mais importante para todos nós no dia de hoje é o que Jesus disse no final: Não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. O que Jesus quis dizer com isso? Por que será que ele pediu que nenhum dos que lá estavam, dos 3 apóstolos que lá estavam, contasse para ninguém o que eles tinham visto? Mais uma vez, numa singela passagem, o Mestre Jesus traz para nós uma lição muito importante. E mais uma vez a gente consegue entender como os apóstolos nos representavam. Todas as qualidades e dificuldades que os apóstolos tinham são as que nós temos. Então percebam, eles representam nós. E o Mestre Jesus representa a verdade espiritual para todos nós. Nós sabemos que o nosso objetivo aqui é evoluir. Nós sabemos que a evolução é como uma escola. A gente vai passando de ano, vai estudando, vai aprendendo, está sujeito a provas, a testes, para que a gente atinja o grau de evolução seguinte. E assim a gente vai evoluindo como se fosse na própria escola, evoluindo e tendo um conhecimento cada vez maior. Só que dentro do próprio conhecimento, quando a gente está na primeira série, a gente aprende a matemática de uma forma. Na 8ª série aprende a matemática de outra forma. Na faculdade aprende a matemática de outra forma. Então o mesmo conhecimento pode ser visto de várias maneiras e amplitudes diferentes. No mundo espiritual não é de outra forma. Não obstante a gente conheça a espiritualidade, conheça o Mestre Jesus há 2000 anos, a verdade do que ele disse vai se ampliando cada vez mais para todos nós. À medida que a gente vai tendo conhecimento, vai tendo experiência, as coisas vão se tornando diferentes do que a gente está acostumado.
Com o surgimento do Espiritismo por volta de 1850, o fenômeno mediúnico que até então era misterioso ficou muito claro para todo mundo. E ficou científico. Como que eu incorporo um espírito? Está lá no livro dos médiuns, os tipos de mediunidade. Como funciona a vida no mundo espiritual? Está lá no livro dos espíritos. Como a Terra se formou? Está na Gênese. E assim nós temos várias obras que nos ajudam a entender o que já aconteceu e o que acontece com todos nós. Então o que era místico não é mais místico. E não bastasse isso, o Espiritismo avança constantemente com novas obras. Então a gente viu que Chico Xavier com mais de 500 livros psicografados, outros médiuns com vários, dezenas, centenas de livros, e o Espiritismo ele vem avançando para que a gente tenha um conhecimento cada vez maior. Então aquilo que começou com mediunidade, que é possível comunicação entre desencarnados e encarnados, hoje vai muito mais além do que isso. O Espiritismo vai muito mais além do que simplesmente acreditar em reencarnação e vida após a morte ou na mediunidade. Então, a gente vai lendo e percebendo várias obras, o objetivo de nascer, porque nascemos naquela família, porque temos sensibilidade, porque sofremos, porque somos felizes, porque ficamos doentes. Várias perguntas são respondidas nos livros espíritas. E isso causa em nós, às vezes, muita ansiedade e muita animação. Começa a descobrir, e isso é importante. Só que o Mestre Jesus pede para nós o quê? Prudência com aquilo que a gente vai aprendendo. Nem tudo que nós sabemos, nem tudo que nós vemos ou sentimos, ou todas as nossas experiências, podem ser passadas. Por que isso? De acordo com o grau de evolução de cada um. Isso fica muito claro nessa parábola. Em vários livros espíritas, os espíritos sempre perguntam para os mentores: por que logo um espírito não materializa no meio da praça, todo mundo vê e resolve o problema? Porque isso não vai acontecer. É preciso que cada um, com sua caminhada individual, consiga aceitar e compreender o que está aí. Então, não é pela força que nenhum de nós vai acreditar na espiritualidade. Nenhum de nós vai ser obrigado a aceitar as verdades espirituais ou qualquer conhecimento que seja. Só que isso também tem que se aplicar a nós. À medida que a gente vai conhecendo as coisas, temos que saber a medida do que nós passamos. Quando nós recebemos, nós podemos chamar de dádivas espirituais. Do conhecimento, da mediunidade, da informação, da experiência, de uma visão. Tudo isso, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir. Quando a gente tem um conhecimento e se dispõe a passá-lo, temos que agir como um professor. Um professor da faculdade de matemática não vai para a primeira série ensinar o que ele ensina lá na faculdade. Por respeito, obviamente, e limitação da criança. E isso se aplica, como o Mestre Jesus deixou muito claro aqui para nós, em todas as áreas, e principalmente na espiritual. Quando a gente acompanha o mundo, a gente vê que as religiões têm se sucedido e evoluído para o amor, para a caridade, para o perdão, e menos força, menos violência. E assim o mundo vai evoluindo. E isso é o que nós temos que compreender. Saber dosar aquilo que nós passamos. Uma dádiva espiritual, um conhecimento, uma experiência, às vezes se aplica apenas a nós mesmos. Tem por objetivo nos instruir. E quando a gente se dispõe a passar para aqueles que não estão preparados, eles não vão compreender. Podem agir até de forma ofensiva, com sarcasmo, por exemplo. E aquilo que a gente está tentando plantar não vai produzir em nada. O Mestre Jesus já nos ensina que devemos plantar onde vamos colher. Se não temos a possibilidade de colher, é melhor não desperdiçarmos as nossas sementes. O nosso tempo e a nossa boa vontade. Então, na medida em que nós vamos recebendo as dádivas espirituais, que o nosso conhecimento vai se ampliando, através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa leitura, temos que saber como partilhar esse conhecimento. Não podemos ofender as pessoas
com aquilo que nós achamos que seja o certo. O primeiro que eu encontrar na rua de outra religião, eu vou convencê-lo a ser espírita. Não é assim que as coisas são. Foi o que Jesus disse. Não contem para as outras pessoas o que vocês viram. Elas ainda não estão preparadas para essa informação. Se tivesse, ele tinha feito a transfiguração lá na praça, na frente de todo mundo. Mas não fez. Fez para 3 apóstolos que ele escolheu para que fossem lá ter este conhecimento. E assim é a espiritualidade. Mas como a espiritualidade escolhe quem vai ter um conhecimento além? Pelo nosso esforço. A espiritualidade nunca dá nada para aquele que não vai produzir. A espiritualidade não desperdiça tempo, nem conhecimento, nem energia. Aquele que quiser ter conhecimento, experiências e receber dádivas espirituais, tem que trabalhar em troca. Cada vez que a gente vai provando o nosso valor para a espiritualidade pelo trabalho, pela reforma íntima, pela melhora, cada vez mais nós vamos recebendo mais conhecimento, mais energia e mais possibilidades. André Luiz nos diz que, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se nós não temos trabalho, se nós estamos meio perdidos do ponto de vista espiritual, é porque temos que trabalhar ainda internamente para que sejamos convidados para o trabalho espiritual externo. É porque ainda não estamos prontos, não temos a paciência necessária, a boa vontade, a humildade necessária. Falar, eu não quero participar desse trabalho, para mim só serve se for o outro. Então, muitas vezes o que falta é o desejo de começar com qualquer espécie de trabalho. Para que assim a gente comece a produzir e produzindo a gente receba as nossas dádivas espirituais. A gente receba as nossas oportunidades. E assim a gente avance cada vez mais. Todos aqueles que se esforçam num caminho espiritual, que estão lá frequentemente, fazendo as suas preces, todos eles têm algo de grandioso que aconteceu em relação a ele. Coisas pessoais, coisas íntimas, que como o Mestre Jesus nos disse, são da própria pessoa. Então que a gente não fique contando tudo que diz respeito a nós mesmos. Tudo que não vai levar proveito nenhum para as outras pessoas. O conhecimento espiritual também funciona dessa forma. Não podemos passar nenhum conhecimento que vá desorientar aquela pessoa. Vai chegar e falar, eu descobri que tem reencarnação, tem evolução espiritual, sua vida está muito ruim, você vai sofrer. Isso não é conhecimento espiritual para ser passado. Você usa uma verdade de uma forma deturpada. Não podemos fazer isso. Uma vez conversando com uma determinada pessoa, ela tinha acabado de perder um filho de 19 anos. Um menino novo, um menino forte, 19 anos. E encontrou uma pessoa espírita que disse para ela que ela nunca mais ia encontrar o filho dela. Que ele estava lá sofrendo e que ela não ia encontrar mais o filho, que o filho não era dela, era de Deus. Mas olhem como a pessoa usa um conhecimento espiritual de uma forma equivocada. Para ao invés de orientar e de esclarecer, trazer o sofrimento para aquele que ouve. Não é esse o nosso objetivo. Não é essa a resposta para uma situação como essa. E isso a gente vê nos nossos trabalhos aqui da casa. Os mentores sempre esclarecem, orientam, trazem a tranquilidade, a serenidade, nunca traz a inquietação, a ansiedade. Sempre uma energia de calma, de tranquilidade. Realizam as limpezas para que a gente possa pensar melhor. Então, se a gente está desanimado, não consegue enxergar uma saída para os nossos problemas, a retirada dessas energias de alguns cobradores faz com que a gente consiga pensar melhor. Pensando melhor, os nossos problemas podem ser solucionados. Aquilo que a gente tinha como insolúvel passa a ser solúvel. Aquilo que a gente achava que não tinha solução vai ser resolvido. Só que depende de cada um de nós. E as nossas experiências vão se somando. A gente vai crescendo, vai se fortificando à medida que a gente vai tendo conhecimento, que a gente vai tendo vitórias, a gente vai se fortificando. Mas é preciso trabalhar. É preciso esperar o momento para que novas oportunidades vão aparecendo para todos nós.
Então, dádivas espirituais são muito importantes e aparecerão para todos nós, mas exige de nós uma contraprestação. Produção, trabalho, boa vontade, humildade, serenidade. E exige de nós também responsabilidade com essa informação. Muitas vezes um conhecimento passado para aqueles que não estão preparados fazem com que as pessoas, por ignorância, não tenham outra coisa senão agir com sarcasmo, com incompreensão. Porque aquilo não faz sentido para ele neste momento. É até um desrespeito quando a gente age dessa forma com algumas pessoas, que não estão no momento de assimilar aquela informação. Uma informação que era para nós, para nos acalmar, para nos orientar, para nos esclarecer. Que a gente possa guardar estas informações, que a gente possa guardar sempre o exemplo do Mestre Jesus, que nesse caso é da prudência com o uso do nosso conhecimento e da nossa informação. Prudência em sempre esclarecer e nunca ofender ou nunca desorientar as pessoas. Nunca tentar dar aquilo que as pessoas não estão preparadas para receber. Se a vida é uma escola que sempre evolui, sempre uns estarão na frente dos outros. Se a gente está atrás, que aqueles que estão na frente saibam passar a informação para nós. Mas se estamos na frente de alguém, que a gente saiba passar a informação para aqueles que estão atrás de nós. Isso é a responsabilidade espiritual. Isso é um dever de cada um de nós. Que a gente sempre lembre que o objetivo da informação espiritual é sempre consolar. Se para nós, naquele momento, o uso daquela informação não permite consolar, é melhor ficar em silêncio do que trazer o desespero para aquela pessoa que vai nos ouvir. Ou a incompreensão, ou um estado mental pior do que ela estava já naquele momento. Essa é uma lição muito importante para todos nós, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista físico. Tudo que nós sabemos deve ser passado com muita cautela, com muita serenidade, com muita paciência e equilíbrio, onde quer que a gente esteja na vida profissional, na nossa família, onde quer que a gente esteja. Como eu já disse, todos estamos em evolução. Uns aprendem muito mais fácil que outros, ou uns dormem menos que outros, uns são mais práticos que outros. E assim nós temos que saber conviver uns com os outros, sempre respeitando o momento, a oportunidade, a capacidade daqueles que estão ao nosso redor. Nunca podemos passar por cima das pessoas, que o Mestre Jesus deixa isso muito claro através das suas parábolas. Dizia de uma forma figurada porque a gente ainda não podia compreender. E até hoje a gente ainda não compreende muitas das coisas que ele quis dizer naquele momento. Então ele não escondia, ele não mentia, ele simplesmente dava na dosagem que a gente estava pronto para entender. Então a gente percebe que vários outros livros espíritas surgirão com várias informações que a gente não tem até o presente momento. O que nós sabemos é a ponta de um grandioso conhecimento que ainda tem para aparecer aí para todos nós. A evolução ela é infinita, já que a vida espiritual não tem fim. Já que Deus é ilimitado. Então a nossa caminhada vai se estender aí sem fim. E sempre estaremos aprendendo algo. Sempre necessitamos respeitar as pessoas. Sempre receberemos dádivas espirituais e temos o dever de saber usá-las. Se usarmos de forma equivocada, vamos responder por isso. Como vários espíritos que nós podemos pensar na história usaram o conhecimento de forma equivocada, tanto espiritual para enganar, quanto material para tirar proveito de alguém. Que nós não caiamos nessa tentação de usar aquilo que nós sabemos de uma forma equivocada, porque vamos responder por isso. Quanto mais pessoas nós passamos a perna, enganamos ou desorientamos, maior o nosso compromisso espiritual. Aí temos que nascer, renascer, para poder resgatar todos aqueles que nós fizemos mal. Imagine se iniciarmos uma doutrina equivocada, se governarmos um local de forma equivocada, se passarmos uma mensagem equivocada, tudo isso sobre a nossa responsabilidade. Então que a gente tenha sempre muito cuidado
muita serenidade, muita boa vontade em tudo que nós passamos, tudo que nós conversamos, tudo que nós orientamos. Às vezes, naquele momento de raiva, a gente tende a querer revidar, a querer agir de uma forma equivocada e depois se arrepende. Então, o autocontrole também faz parte disso. A gente sempre pense antes de responder, antes de agir, para que a prudência esteja sempre conosco. Tanto no conhecimento espiritual, quanto no conhecimento material. Temos muitos assuntos espirituais controversos, que os próprios espíritas não chegam num acordo. Assuntos delicados que cabe a gente também ter ponderação em relação a eles. Ter muita cautela, muita serenidade. Porque o objetivo de uma religião é proteger a todos que buscam orientação espiritual. O objetivo da espiritualidade é orientar a todos que buscam a espiritualidade. Não importa em que situação, não importa o que ele fez, não importa como ele está, todos serão atendidos. Desde que queiram. Desde que estejam prontos para mudar. Desde que sinceramente queiram ser diferentes. E não adianta a gente mentir, porque a espiritualidade sabe quando a gente quer ser diferente. Muitas colônias espirituais têm muralha. Muralhas que não deixam aqueles que não querem mudar entrar. Só entram aqueles que estão prontos para mudar. Por que isso? Porque a espiritualidade respeita aquele que quer sofrer. Aquele que não quer mudar, a espiritualidade não insiste, não o obriga a ser bom. Ninguém pode obrigar ninguém a ser bom. O que a gente pode é orientar, buscar, estar ao lado. Mas não podemos obrigar ninguém a mudar a forma de pensar, de agir. Infelizmente, não. Vários livros espíritas têm exemplo de sucesso e de fracasso no apoio aí dos mentores. Espíritos que ouvem e vão bem, espíritos que não ouvem, fazem coisas erradas, mas Deus também não desiste deles, porque terão outras chances. Como encarnados, é da nossa cultura que a gente às vezes fica muito triste com uma desencarnação, com um óbito, com uma doença, mas do ponto de vista espiritual, isso é um segundo nas várias encarnações. Pode ser um momento de sofrimento, mas é um momento de grande aprendizado. Um grande aprendizado para todos nós. Que saibamos receber as dádivas espirituais, que saibamos dosar o que falamos com as outras pessoas, como os vamos esclarecer, como passamos os conhecimentos espirituais e saibamos guardar aquilo que é dito unicamente para nós. Aquilo que não vai acrescentar nada a ninguém e aquilo que até às vezes por vaidade a gente procura contar. Então que saibamos o momento certo de dizer e o que devemos ou não dizer. Que o Mestre Jesus possa ser o nosso guia, que o Mestre Assis aí também possa ser o nosso modelo, que a Mãe Santíssima também possa ser o nosso modelo, já que ela é um exemplo fantástico de um espírito que soube calar no momento certo. Viu seu filho passar por tudo aquilo e ficou em silêncio, porque era necessário naquele instante que ela assim ficasse. Que a gente também saiba o nosso momento de ficar em silêncio. Graças a Deus.